Olá pessoal, nossa aula de História trata de religiões: católica, protestante, neopentecostal, budismo. Budismo também é uma religião, tá? Tem o hindu, são várias religiões. E na nossa matéria nós vamos ver sobre a influência das religiões na formação dos povos, dos países, viu? Então você preste bastante atenção no vídeo para que você entenda muito bem e possa tirar 10 na sua atividade. Valeu? Vamos ao vídeo? Agora. A religião na organização dos povos na antiguidade. Você já pensou em quantas religiões diferentes existem no mundo? O quanto essas religiões influenciam em nossa vida? As práticas religiosas já podiam estar presentes na vida dos seres humanos desde a pré-história. Para muitos pesquisadores, as pinturas rupestres faziam parte das cerimônias para favorecer a caça e garantir a sobrevivência do grupo. Vestígios arqueológicos levaram os historiadores a identificar algumas práticas religiosas dos primeiros seres humanos, como o sepultamento. Inúmeras sepulturas desse período foram encontradas com características semelhantes: a posição do corpo como se fosse um bebê no útero materno e o uso de adereços que eram enterrados junto com os corpos, como os colares e potes com alimentos. Você já pensou sobre o que é religião? A palavra religião vem do latim religium, que significa um conjunto de regras e práticas desenvolvido por um grupo de pessoas. Ao longo da história antiga, povos como os egípcios, hebreus, mesopotâmicos, gregos e romanos desenvolveram práticas religiosas, cada uma com características próprias. Tais práticas estavam relacionadas a diferentes aspectos da vida desses povos, como a política, a arte, a ciência ou o mundo do trabalho, e influenciavam a maneira como os governos tomavam decisões ou como as pessoas agiam. Hoje, você entenderá como as práticas religiosas interferiam na vida das pessoas durante o período da história conhecido como Antiguidade, que se inicia com o surgimento da escrita, por volta do ano 4000 a.C., e termina com o fim do Império Romano do Ocidente, em 476. Egito Antigo e Mesopotâmia. A influência das práticas religiosas na política, na arte e na ciência. Para os povos da antiguidade, como os egípcios e os mesopotâmicos, a religião ocupava um papel importante na organização social. Ao conhecermos a história desses povos, é possível perceber a influência das práticas religiosas na política, na ciência, na arte e em várias outras partes da vida de seus habitantes. A relação entre religião e política pode ser observada no Egito Antigo e na Mesopotâmia, quando analisamos a função de seus governantes. No Egito Antigo, o faraó era o centro de todas as coisas. Por isso, dizemos que o governo egípcio era centralizado. O monarca tomava todas as decisões e tinha poder absoluto, sem limites ou restrições. O faraó era responsável não só pela administração do reino, mas pelo comando do exército, estabelecimento e execução das leis, além de deter o poder religioso. Para os egípcios, o faraó tinha uma origem divina, que veio dos deuses, e, portanto, seu poder era hereditário, passava de geração em geração, ou seja, seus filhos e netos continuariam a governar o Egito. O faraó também contava com o apoio de ministros, que eram escolhidos entre as famílias mais importantes do Egito, e de acordo com as suas capacidades e conhecimentos. Os ministros eram responsáveis por executar as decisões tomadas por seu governante. Enquanto o Egito possuía apenas um governante, o faraó, a Mesopotâmia era dividida em várias cidades, chamadas cidades-estados, cada uma com seu próprio governo, leis e impostos, como era o caso dos sumérios, um dos povos que ocuparam essa região. Nas cidades-estados da Mesopotâmia, os palácios e os templos religiosos eram um edifício só. Entre os povos sumérios, o líder de uma cidade-estado era o patesi, rei sacerdote que exercia funções administrativas, militares e religiosas. Juntos aos sacerdotes, cuidava do templo e realizava diferentes cerimônias. Assim como o faraó, o patesi assumia o cargo de forma hereditária. A religião era tão importante nas cidades-estados mesopotâmicas que, em cada uma delas, o templo era uma construção grandiosa. Geralmente localizado no centro da cidade,
de modo que pudesse ser visto em diferentes regiões. Os templos também eram grandes fontes de emprego. Neles trabalhavam artesãos, cozinheiros e faxineiros para cuidar dos sacerdotes. No Egito Antigo, assim como na Mesopotâmia, os impostos eram entregues ao templo, controlado pelos sacerdotes. Apenas o rei e os sacerdotes podiam fazer suas orações nesses espaços. Os sacerdotes cuidavam do monarca, dos templos e das cerimônias religiosas. Já vimos como a religião influencia na política, mas como as práticas religiosas se manifestavam nas artes? Nas pinturas e esculturas egípcias, os faraós costumavam ser representados com características de alguns animais, como o leão ou o touro. Isso significava uma forma de demonstrar força e poder. No interior dos templos existiam esculturas, colunas e pinturas que traziam beleza e representavam o rei e os deuses nos quais os egípcios não acreditavam. Quando falamos sobre o Egito Antigo, muitas pessoas se lembram das pirâmides. Essas construções serviam de túmulos para os faraós e pessoas que desempenhavam importantes papéis na sociedade. São verdadeiras obras arquitetônicas e artísticas, construídas por trabalhadores que pagavam seus impostos por meio de trabalho, em um sistema chamado de corvéia. Na Mesopotâmia, a religião podia ser vista na construção dos templos, zigurates, que inicialmente também eram a morada dos governantes. Entre 1922 e 1934, foram feitas expedições arqueológicas na cidade de Ur, que está localizado no sul do Iraque. Foi descoberto um cemitério para reis e pessoas importantes da antiga Mesopotâmia. Também foram encontrados diversos objetos em seus túmulos, como móveis, joias, armas, instrumentos musicais e estátuas de ouro, indicando um grande conhecimento dos artesãos para trabalhar com ouro e a madeira. E a ciência? Como foi influenciada pela religião? No Egito, era comum a prática de embalsamento dos corpos dos mortos, processo também conhecido como mumificação. Como acreditavam na vida após a morte, os egípcios tentavam preservar o corpo de seus mortos, crentes de que o espírito da pessoa precisaria desse corpo para sua nova vida. O contato com o corpo e os órgãos durante o processo de mumificação contribuiu para que os egípcios identificassem doenças e desenvolvessem técnicas para tratá-las. Os vestígios desses conhecimentos podem ser analisados hoje por meio de papiros, nos quais eram feitos esses registros. Na Mesopotâmia, a necessidade de registrar o grande volume de produção que era entregue ao templo levou os sumérios a desenvolverem um sistema de escrita, chamado de cuneiforme. Além disso, observavam os astros e passaram a aplicar métodos matemáticos para compreender e registrar as mudanças percebidas nos movimentos da Lua e dos planetas. Aplicando a matemática à observação dos astros, os mesopotâmicos determinaram o período do movimento do Sol, previram eclipse e verificaram que os planetas são encontrados sempre em uma mesma região do céu. Tanto os egípcios como os mesopotâmicos eram politeístas, isto é, acreditavam em mais de um deus. De acordo com sua crença, a doença e a saúde estavam relacionadas aos deuses. Casos de doenças eram justificados como castigos. Assim, esses povos desenvolveram conhecimentos médicos na tentativa de restabelecer a saúde das pessoas por meio de remédios à base de ervas e procedimentos cirúrgicos, quando necessário. E na América, como era a influência da religião na sociedade indígena? É possível perceber uma grande influência da religião na organização das civilizações que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. Esses povos, ameríndios, são chamados de povos pré-colombianos, pois já habitavam o continente antes da chegada dos espanhóis. Os mais conhecidos entre esses povos são os astecas, maias e incas. Na organização dos povos pré-colombianos, o rei ou imperador comandava tudo com o apoio dos sacerdotes. Juntos, governantes e sacerdotes garantiam a ordem de suas sociedades. Tais povos consideravam que o rei era um representante divino na terra. A religião também influenciava o cotidiano dos povos inca, maia e asteca, seja no modo de organizarem as atividades diárias, como o trabalho na agricultura, seja na maneira de estabelecerem datas de festejo religioso dos quais todos participavam. E nos dias de hoje? Atualmente, na maior parte dos países, os governos adotam uma posição neutra em relação à religião, separando as leis que regem o país de qualquer influência religiosa. Esse é o chamado Estado laico, e tal postura garante o respeito à diversidade e à pluralidade religiosa das pessoas. No entanto, em alguns países ainda é possível identificar essa relação próxima entre governo e religião, como no Irã ou na Arábia Saudita, onde as leis que regem o país são estabelecidas com base na religião local.
Esse sistema de governo é chamado de teocracia, ou seja, as ações políticas, jurídicas e sociais são submetidas às normas religiosas. É comum nesses países as pessoas serem impedidas de seguir livremente outra religião que não seja aceita pelo governo, muitas vezes sendo perseguidas e até obrigadas a deixar seu país. No Brasil, um país democrático, as pessoas podem seguir livremente a religião que quiserem, sendo a liberdade de culto e o respeito às religiões garantidos pela Constituição de 1988. Na atualidade, existem diversas religiões. As principais delas são católica, protestante, ortodoxa, islâmica, sunita, islâmica, xiita, budista, hinduísta, shintoísta e budista, judaica. Para uma boa convivência entre as pessoas, é importante que todos respeitem as diferenças, crenças e tradições. Viram só como é que as religiões começaram a ter difusão e facilitar o crescimento dos povos? Foi assim, tá? Agora você já sabe a importância da religião e por que existem diversas religiões, né? E você, se quiser, tem o direito de ser religioso ou não. Nós temos o chamado livre-arbítrio. O importante, mais importante, é que consideremos uns aos outros, respeitemos e amemos o nosso próximo, tá? Valeu? Prestou bem atenção? Vamos às atividades, tá?